Capricornianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, e eu estarei aqui para realizar a leiturinha geral de vocês para essa primeira semaninha de novembro, ok? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês, Capricornianos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que a leitura é coletiva, não vai ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Capricórnio, espiritualidade, como que vai estar a energia desses capricornianos esta semana? Como que vai estar a energia dos capricornianos esta semana? Espinhos, teça a coroa que você merece. Para casa, convide-se para um encontro. Que mais? Capricórnio. Deixa eu tirar aqui com esse oráculo e eu já comento aqui para vocês, tá? Capricórnio, leitura geral, primeira semaninha de novembro, gratidão. O fim de um ciclo se aproxima, lua cheia em Capricórnio. Podem estar lidando com alguém também do signo de Capricórnio, ter forte no mapa, tá? Se a gente vai falando de relacionamentos. O fim de um ciclo se aproxima, é hora de liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião, podem ter forte no mapa aí Escorpião, ou estar lidando com alguém também do signo de Escorpião, certo? Bom, o que eu tô vendo aqui para essa semana, Capricórnio? Eu tô vendo capricornianos aqui que vão estar numa fase meio introspectiva, tá? Para casa, convide-se para um encontro. É como se vocês sentissem a necessidade de olhar para si mesmos, de reavaliar algumas ações, algumas atitudes, alguns posicionamentos, algumas escolhas, né? Reavaliar, fazer uma reavaliação a respeito dos seus relacionamentos, das conexões que vocês têm tido, né? Dentro das suas amizades, no ambiente de trabalho, família, né? O que eu estou permitindo, o que eu não estou permitindo, amores, né? Então, assim, é um momento de reflexão. Eu tô vendo que essa semana vocês vão estar num momento de reflexão, tá? E essa carta aqui que traz essa energia, né? Essa mensagem, espinhos, ter essa coroa que você merece. É como se você já tivesse passado por muitas dificuldades e você conseguiu superar. Entende? Nesse momento de reflexão, vocês vão conseguir perceber o quanto vocês evoluíram, o quanto vocês cresceram, né? Com as dificuldades, com os problemas, com os desafios, né? Que a vida colocou nos seus caminhos, né? Mas eu vejo que você finalmente é coroado, você finalmente consegue alcançar um objetivo, alcançar um sonho, realizar um sonho, tá? É uma semana assim que vocês... Eu sinto uma energia muito positiva em vocês, Capricórnio, tá? Ó, é hora de liberar a negatividade, por isso que eu tô falando. Vocês, chegou a hora da coroação, por isso tem essa energia de espinhos, né? Teça a coroa que você merece. Você, os espinhos, né? Significa as dores, os momentos difíceis, os grandes desafios que eu tive que enfrentar, né? Entende? Então, nesse momento, é como se vocês estivessem mais tranquilos, é como se vocês tivessem um momento, finalmente, de parar para refletir, sabe? Respirar fundo e chegar realmente à conclusão, caramba, esse ano, né, ou de uns tempos para cá aí, meu Deus do céu, hein? Eu tive que enfrentar, eu tive que passar por trancos e barrancos aí, mas eu superei, eu não desisti, sabe? Eu fui resiliente, eu fui valente, eu fui corajoso, eu fui corajosa. Tentaram me derrubar e eu levantei, sabe? Eu fui persistente, sabe? Então vocês vão começar a perceber que valeu a pena toda essa dedicação, todo esse esforço, toda essa resiliência, né? Toda essa vontade de querer realmente aprender, tirar o melhor proveito, digamos assim, das experiências que vocês vivenciaram, entende? Não só olhar, não se fixar, não só focar na parte negativa, mas no que aquilo me transformou, no que aquilo me agregou, entende? O que eu aprendi com tudo isso, porque não existe acaso, né? São capricornianos que vão entender, vão ter essa consciência. O fim de um ciclo se aproxima. Que ciclo é esse? É hora de liberar a negatividade. Por isso que eu tô falando, é o momento da coroação de vocês.
Finalmente eu me liberto de uma fase muito difícil que eu passei. Relacionamentos muito complicados que eu tive, né? Então pode ser vocês conhecendo uma nova pessoa, ou não necessariamente, vocês finalmente conseguindo a liberdade de vocês, entende? De se libertar de relacionamentos muito possessivos, muito ciumentos, muito egoístas, muito manipuladores, muito narcisistas, enfim. Né? Então aqui é uma leitura geral, então a gente pode estar falando de qualquer área, vocês adequem à realidade de vocês, né? Trabalho, eu passei por momentos muito difíceis, eu tive que me sujeitar a tanta coisa, né? Ou até mesmo desgaste físico, eu tive que fazer um trabalho que exigia muito do meu físico e eu já não estava muito bem de saúde, mas eu precisava fazer. Né? Não tinha escolha, eu não tive escolha, eu não tive opção, então eu tive que enfrentar isso, ou eu tive que enfrentar trabalho dentro de uma empresa, ou uma sociedade, ou enfim, né? Que eu tinha que lidar com pessoas muito hostis, com pessoas falsas, com pessoas traiçoeiras, com pessoas que tentaram puxar meu tapete, pessoas egoístas, interesseiras, invejosas, né? Mas eu não tinha opção, eu tinha que lidar com essas pessoas. Né? Ou eu não conseguia me desconectar de um familiar ou de um grupo, né? De uma família, da família de vocês aí. Infelizmente tem pessoas que praticamente a família toda é tóxica, né? E eu não conseguia me libertar dessas garras, dessa manipulação. Eles sempre faziam com que eu me sentisse mal, né? Se eu tentasse me afastar. Vocês estão entendendo? Né? Então eu vejo vocês essa semana, vocês mais tranquilos, vocês mais reservados, vocês conseguindo ter um pouco de paz. É como se fosse assim, finalmente eu tendo um pouco de paz. Depois de uma fase tão turbulenta, que pode estar se referindo a algo muito específico que aconteceu muito recentemente, ou a gente pode estar falando de várias coisas, vários acontecimentos que aconteceram durante todo o ano, né? Ou durante vários anos, que vem acontecendo um atrás do outro, sabe? É bordoada atrás de outra, né? Então eu caio, levanta e caio de novo, alguém puxa meu tapete de novo, aí eu tenho que me reerguer de novo, aí puxa meu tapete de novo, sabe assim? Então eu tô sentindo a energia de capricornianos que, pelo amor de Deus, hein? Foi um Deus nos acuda, né, Capricórnio? Mas um fim de um ciclo se aproxima, é hora de liberar a negatividade. Essa semana eu vejo vocês mais em paz, eu vejo vocês conseguindo desfrutar dos resultados de tudo isso, entende? Dessa sua perseverança, dessa sua dedicação. Eu estudei, eu me esforcei, entende? Eu comi o pão que o diabo amassou para conseguir passar num concurso, para conseguir finalmente me especializar em algo e sair de uma empresa, de um emprego muito ruim, para eu conseguir abrir meu próprio negócio ou ir para uma empresa melhor, entende? Sabe assim? Lutar por uma vaga que realmente faça mais sentido, que tenha mais a ver comigo, fazendo algo que eu realmente goste, sabe? Então eu vejo vocês saindo de uma grande dificuldade. Então é como se vocês estivessem hoje na posição de ajudar outras pessoas, que é o que essa carta fala, dos espinhos, né? Teça a coroa que você merece, mas é como se estivesse dizendo assim, agora que você chegou nessa posição, você tem condições de ajudar outras pessoas. E eu não estou falando só questões financeiras, pode até ser financeiramente falando. Eu nunca tive condições de ajudar meus pais, de ajudar meus filhos, de realizar um sonho meu, inclusive, né, de fazer uma viagem, de fazer uma plástica, de comprar um carro, enfim, né? Mas assim, não é só ajudar em termos materiais, mas eu estou em condições de ajudar as pessoas até mesmo no sentido emocional, mental, sabe? Por quê? Porque eu adquiri tanta experiência com tudo isso que aconteceu, com essas dificuldades, com esses empecilhos, com esses desafios, que eu tenho bagagem, entende? Para poder acolher alguém que possa estar passando pelo mesmo que eu passei há algum tempo atrás. Entende? E que hoje eu superei, né? Mas eu passei já pelo que essas pessoas estão passando. Então eu tenho bagagem, eu tenho experiência, eu tenho propriedade para poder orientar, para poder falar, para dar um direcionamento, entende? Então é como se a espiritualidade estivesse intuindo vocês a fazerem isso, caso vocês se deparem com alguém que esteja passando por algo que vocês um dia passaram já e superaram. Entende? Porque vocês vão servir de motivação para muitas pessoas. Que energia linda, fantástica. Eu tô amando essa leitura aqui. Capricornianos, olha, vocês estão de parabéns. Olha, tá até me arrepiando aqui. Que leitura, que mensagem, que capricornianos.
Gente do céu, vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Tô tirando o chapéu aqui pra vocês. Tem uma energia muito bonita aqui. Muito bonita. E são capricornianos que essa semana vocês vão estar com esse tipo de pensamento, sabe? É um pensamento muito nobre, é um pensamento muito elevado. É um sentimento de gratidão, né? Que lindo. Nossa, é de emocionar essa mensagem aqui. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu. Vou colocar até um trecho aqui dessa leitura aqui lá no meu Insta, que eu coloco trechos, né, das leituras no meu Insta. Eu vou colocar esse trecho aqui, porque tá muito bonita essa mensagem. O que mais para Capricórnio? Dois de copas. Ás de espadas. Oito de copas. O que tá no desafio de vocês, né? Ou o que esteve no desafio de vocês, o que vocês precisaram enfrentar, ou que vocês estão enfrentando, ou que essa semana vai estar mais forte para vocês, porque para alguns capricornianos esse desafio, esse bloqueio já foi. E vocês vão estar colhendo os resultados disso hoje, né? Vocês já vão estar nessa energia de colheita, de coroação. Para outros capricornianos, essa semana vai estar mais forte essa energia de vocês trabalhar essas questões que estão aqui no bloqueio, no desafio de vocês, para que no futuro próximo vocês colham esses resultados, tá? Então, o que eu vejo aqui como desafio, como bloqueio, né? São capricornianos aqui que tiveram que lidar com pessoas que não apoiaram vocês. É como se fosse, por isso que eu tô falando, tem uma energia de capricornianos que comeram pão que o diabo amassou, pra não dizer outra coisa, tá? Então vocês tiveram que, o que vocês conquistaram, nossa, eu tô admirada com vocês, Capricórnio, de verdade, de verdade. Aqui são capricornianos que se reergueram e chegaram nesse posto, que conquistaram o que vocês conquistaram hoje, essa paz que vocês conquistaram hoje, essa tranquilidade ou esse momento de realização, de manifestar, de realizar algo que vocês sempre desejaram, é mérito totalmente de vocês. Porque vocês tiveram que lidar com pessoas que vocês confiaram, pessoas que vocês, sabe, eu confiei, eu tinha sentimentos reais por alguém, pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, por um grande amigo, sabe? Ou pela empresa, pelo sócio com quem eu tinha um negócio e tal. Pessoas que eu confiei e me deixaram na mão, me deram as costas. Sabe? Então, assim, por eu ter essa conexão muito forte com essas pessoas, eu não quis enxergar a verdade. Eu não quis enxergar a verdade. E muito menos cortar. Sabe? Então, assim, é uma energia é uma certa autossabotagem, no caso, né? Mas é muito difícil quando envolve o coração, quando envolve o emocional, né? Então, assim, são capricornianos que acabaram... como, sabe o que tá passando aqui... Capricórnio, é como se fosse assim, tem pessoas que falam, por exemplo, nossa, o que mais me dói é eu não ter tido um pai presente, por exemplo, porque meu pai faleceu quando eu era criança, tá? É um exemplo que eu tô colocando. Então, o que mais me dói é não ter tido um pai presente, sabe? Então, eu tive que aprender a me virar. Só que graças a isso eu adquiri uma maturidade, né? Maturidade até rápida demais, né? Eu me fortaleci, porque na dificuldade, na dureza da vida, a gente amadurece muito mais rápido, né? Mas assim, aí essa pessoa comentando com alguém que tem um pai, que sempre teve o pai, morava junto com o pai, desde criança, já tá adulto e tudo mais, né? E essa pessoa pensa, né? Pensa assim... Caramba, fulana tá dizendo que se lamenta por não ter tido um pai. Eu tive um pai dentro da minha casa, morando comigo e tudo mais e tal. Só que ao mesmo tempo que ele estava presente fisicamente, emocionalmente ele era uma pessoa totalmente ausente.
Então é aquela coisa, tipo, eu olho para essa pessoa que tá, né, me contando essa história, né, e de repente se lamentando, né, por não ter tido a presença física do pai. Mas é aquela coisa, o que adianta você ter a presença física se você não tem o emocional? Sabe? Então é mais ou menos isso que eu tô sentindo, capricornianos que tiveram a presença física de alguém que vocês consideravam muito, mas emocionalmente falando, algo do tipo, sabe? Essa pessoa não era presente, não era uma pessoa que te apoiava, não era uma pessoa que quando você precisava de ajuda, essa pessoa te estendia a mão, te ajudava de verdade, de coração, entende? Como você esperava que pudesse acontecer, porque você seria capaz de fazer isso por eles, por essas pessoas, mas ninguém foi capaz de fazer isso aí. E eu não quis enxergar essa verdade, eu não quis aceitar essa verdade. Então até, né, em relação a esse exemplo que eu tô dando, né, uma pessoa que tem o pai presente, mas emocionalmente ele é ausente. Só que só o fato dele estar presente, de eu estar olhando para ele, automaticamente é natural, né? Eu como filho, contar com ele. Né? Por mais que as pessoas falem, não conte com seu pai, porque já que seu pai é ausente, então já não conta com ele. Mas é uma coisa assim, automático. Você tá vendo a pessoa ali na tua frente, você vai acabar contando com essa pessoa. É que nem quando você é casado, né? Você tem um marido, tem esposa. É uma coisa natural, você vai acabar contando, você vai acabar esperando que aquela pessoa faça alguma coisa por você, se você precisar de ajuda, se você tiver em apuros, enfim. Não é verdade? Né? Então você acaba contando. E isso acho que até machuca mais, né? Entende? Porque isso acaba atrasando o seu processo também, de crescimento e tudo mais, porque você conta com uma pessoa que não vai te estender a mão. Então isso acaba te atrasando, né? Te estagnando. Então, se é para ter uma pessoa assim por perto, então era melhor que nem tivesse, como o caso dessa pessoa, desse fulano, dessa fulana, que te conta que nunca teve um pai desde criança. Mas pelo menos essa pessoa, não vendo a figura desse pai presente fisicamente, nunca contou com ninguém, já sabia já desde sempre de que eu preciso contar comigo mesmo. Ou eu faço, eu tomo atitude, eu tomo a decisão, eu tomo a decisão. Não conto com ninguém, mas também não atraso minha vida, muito pelo contrário, eu avanço, eu amadureço muito rápido, entende? Então é mais ou menos isso. Vocês estão entendendo? Será que eu consegui passar para vocês? É como se vocês tivessem essa sensação de eu ter contado com pessoas que eu realmente contei, pessoas que eu seria capaz de tudo para ajudar se eles precisassem da minha ajuda, só que quando eu precisei, ninguém me estendeu a mão, ninguém me entendeu, ninguém quis me entender, ninguém quis me ouvir. As pessoas me criticaram, as pessoas duvidaram sabe, da minha capacidade, das decisões que eu tomei, né? Eu não quis enxergar. Ou eu não estou querendo ainda enxergar, porque é o que eu estou falando, a gente pode estar falando de capricornianos que ainda estão se recusando a enxergar isso daí, a ter uma clareza em relação a alguém com quem vocês tem uma conexão muito forte. Pode ser uma pessoa ou mais de uma pessoa por quem vocês tiveram muita consideração. Tá? Então lembrando mais uma vez, eu não estou falando só de amoroso, tá? Pode ser um amor, pode ser um marido, uma esposa, namorado, namorada, pode, mas pode ser um amigo, uma amiga, uma amiga de infância, né? Uma pessoa que eu confiava toda a minha vida, né? Pode ser um familiar, pode ser um filho, pode ser um irmão, um pai, uma mãe, né? Um chefe, um colega de trabalho, um amigo, né? Que sempre esteve ao seu lado, almoçava com você, trocava ideia com você, vinha na tua casa, conhece sua família, enfim. Tá? Então o grande desafio vai ser vocês realmente se permitirem enxergar a verdade a respeito de certas conexões aí, tá? E irem em busca, deixarem para trás determinadas conexões, né? E irem em busca daquilo que realmente faz sentido para vocês. Sabe? É como se a espiritualidade quisesse tirar vocês de um lugar, de perto de uma pessoa, de perto de algumas pessoas, de um grupo, de um ambiente, de uma situação. Sabe? Porque aqui realmente são capricornianos que passaram por muita coisa, mas sozinhos. Se vocês tiveram a ajuda de alguém, foi mínima. Eu estou me conectando com capricornianos que tiveram que realmente rebolar aqui para se reerguer, para sair de situações, e pode não ter sido uma vez ou outra que vocês caíram, que vocês perderam tudo, que vocês foram prejudicados, roubados, enfim.
tá? Pode ter acontecido mais de uma vez aqui, por isso que sai essa carta dos espinhos. Entende? Mas é como se vocês não quisessem deixar um lugar, deixar algumas pessoas, um excesso de consideração, entende? Então, quer dizer, essas pessoas merecem estar ao seu lado nesse momento em que você conquistou o seu espaço, conquistou finalmente a sua paz, a sua realização, né? De repente, o ideal realmente seja você se permitir, né, a novos inícios, a novas conexões, a ir na direção de algo que realmente faça mais sentido para vocês. Um novo emprego, uma nova cidade, um novo estado, recomeçar a vida, conhecer novas pessoas, né? Novos relacionamentos afetivos amorosos, novas amizades, entende? Um fim de um ciclo se aproxima, é hora de liberar a negatividade. Por isso que eu tô dizendo, tem algo aí que foi muito negativo, muito pesado para vocês, Capricórnio, mas eu vejo que vocês vão estar em paz essa semana, eu vejo que vocês vão estar realmente se afastando, vocês vão estar podendo realmente comemorar uma vitória aí, só de vocês, tá? Essa vitória pode não ser necessariamente questões materiais, bens materiais, entende? Conquistas materiais, mas conquistar sua paz, né? Ter a sua liberdade de se expressar, de fazer algo que você sempre desejou, sem ser criticado, sem ser julgado, né? Sabe? Sem estar passando por um perrengue daqueles, entende? Que eu quero fazer alguma coisa, eu não posso, porque eu tô com dificuldades financeiras, eu tô com dívidas e tudo mais, e eu também não posso contar com ninguém para me ajudar, sabe assim? Eu vejo uma tranquilidade para vocês. Por quê? Porque vocês decidiram se afastar. Decidiram se afastar, silenciar a mente, tá? Então, ou vocês buscaram por um silenciar na vida de vocês. Peraí, tá tudo bagunçado, tá uma zona isso daqui. Eu preciso ficar um pouco sozinha, tá? Vocês foram lá para as montanhas, sabe? Ficaram um tempo sozinho, não quero saber de me socializar, não quero saber de falar com ninguém, desligou o celular, algo do tipo. Alguém sentiu a necessidade de fazer isso, ou algo aconteceu que fez com que vocês precisassem ficar um tempo sozinhos, isolados, né? Sei lá, eu peguei uma influenza, né? E precisei ficar um tempo em casa. Nesse tempo aí, já que eu não tinha nada para fazer, naturalmente, não existe acaso, não existe coincidência, né? Eu comecei a refletir, comecei a pensar sobre a minha vida, sobre o que estava acontecendo, entende? E eu comecei a perceber que, sabe, se eu passei por trancos e barrancos para conseguir chegar onde eu cheguei, para conquistar minha paz, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de liberdade financeira, né, emocional e tal, sem a ajuda de ninguém, e pessoas que poderiam ter me apoiado porque eu passei por dificuldades, né, por situações muito difíceis, se eu conseguir passar por tudo isso sozinha, talvez essas pessoas realmente não mereçam a minha presença, né? São pessoas que agora vão estar perto de mim só para desfrutar aquilo que eu conquistei? Será que isso é justo? Será que eu estaria sendo justo comigo mesmo também? Entende? E eu vejo vocês, para a grande maioria dos capricornianos aqui, ó, vocês dando tchau. Tá? Se eu não vou poder contar com essas pessoas que eu tanto considerei, né? Para que eu tenho que fazer tanto esforço para permanecer ao lado dessas pessoas? Ou nesse local, ou nesse ambiente? Entende? Se é para eu continuar conquistando e me virando sozinha, então que eu esteja em outro lugar, com pessoas mais confiáveis, com pessoas, entende? Novas energias, novas oportunidades, ué. Não é? Se eu posso crescer estando no meio de raposas ou no meio de pessoas iluminadas, por que eu tenho que insistir em ficar no meio das raposas? É mais ou menos isso. Tá? O que mais para Capricórnio? Ó, morte. Tô falando, acabou. Aqui acabou. Vocês vão botar um ponto final aqui, tá? Isso que eu tô falando, tem uma energia de coroação. Eu vou botar um ponto final aqui. Nada mais justo, caramba. Né? Então, assim,
Quando eu precisei, quando eu chorei, quando eu senti dor, quando eu tava lá embaixo, ninguém estendeu a mão para mim, ninguém quis me ouvir, ninguém quis me escutar. Subestimaram, me subestimaram, né? Sabe? Riram de mim. Enfim. Agora que eu tô bem, eu vou continuar insistindo em manter essas pessoas próximas de mim? Porque são as mesmas pessoas que, por exemplo, hoje eu tô bem, hoje eu consegui conquistar o que eu tanto queria, né? Essas mesmas pessoas aí, se eu manter essas pessoas perto de mim, e se amanhã acontecer alguma coisa, eu cair de novo, acontecer qualquer outra coisa, são pessoas que eu já sei que eu não vou poder contar. Por que eu vou insistir nisso? Se eu posso ter a oportunidade de conhecer outros lugares, outras pessoas, outros relacionamentos, vocês estão entendendo? Aqui vocês vão botar um ponto final. E esse ponto final vai trazer uma grande transformação na vida de vocês. Ó, 7 de ouros. Eu amadureci. Demorou, né? Demorou, eu tive que ter paciência, eu tive que ter muita paciência para colher os resultados, mas valeu a pena, tá? Ter uma energia de colheita, eu finalmente estou colhendo aquilo que eu mereço. Vocês são muito merecedores, Capricórnio, parabéns, parabéns, eu não sei quem são vocês, eu tô simplesmente admirada com essa energia. Aqui são capricornianos merecedores mesmo, gente, nossa senhora. Ás de paus, Ás de ouros, 4 de paus. Tem uma nova oportunidade para vocês, estou falando. Vocês não vão permanecer nesse grupo, vocês não vão permanecer nessa empresa, vocês não vão permanecer nesse relacionamento, sabe? Nesse ambiente familiar, nesse ambiente religioso. Vocês não vão permanecer em algo, vocês estão indo embora. Porque vai surgir uma oportunidade que vai trazer muita estabilidade para você. Um novo amor, uma nova parceria, tá? Um novo emprego, uma nova sociedade, vocês abrindo um negócio próprio. Eu nunca tive condições, finalmente eu vou ter condições de fazer isso, e eu quero fazer isso muito bem longe, sabe? Bem longe dessas raposas, né? Ter uma energia de estrutura, de algo seguro, entende? Vocês conseguindo comprar uma casa, tá? Vocês se casando, ou conhecendo uma pessoa com quem vocês vão morar junto muito rápido. Alguém que vai querer algo muito sólido, estável com vocês, tá? Um trabalho muito estável, né? Olha isso. Eu estava preso a uma toxicidade aqui. Gente do céu! Olha isso. Lembra que eu falei? Aqui só está confirmando, ó, o que está no desafio, no bloqueio de vocês. Eu estava me negando a enxergar, né, pessoas que eu tanto estava considerando, pessoas que não mereceram mesmo a minha consideração. A minha consideração, o meu amor, a minha dedicação, não mereceram. Não mereceram. Eu não queria enxergar isso aí. E muito menos cortar, só que agora eu vou cortar. Eu vou cortar. Agora que eu tive clareza, agora que eu entendi, entende? É como se fosse assim, esse momento de reclusão não foi por acaso. Ou a espiritualidade induziu você, inspirou você a se reservar, a se afastar de todo mundo para você chegar às conclusões. Eu sempre falo que as melhores respostas a gente encontra no silêncio. Ou alguma coisa, alguma situação aconteceu para que você fosse obrigado a se isolar. E nesse isolamento você vai ter essa clareza, entende? E de que você realmente estava se mantendo preso a uma ilusão aqui. Porque o 8 de espadas, ele fala de uma ilusão mental, uma prisão mental. Eu me coloquei nessa situação, de não querer enxergar a verdade. A carta do diabo tem uma energia de manipulação, energia de pessoas interesseiras, né? De pessoas falsas, pessoas tóxicas, narcisistas, se a gente estiver falando de relacionamento, pessoas muito possessivas, muito ciumentas, enfim. Ó, energia de cura, a estrela com 4 de ouros, cura. Vocês indo de encontro a algo que, nossa, vocês vão encarar isso aí como um sonho realizado. É tudo que eu pedi, é tudo que eu sempre desejei. Sabe? Por isso que eu falei, vocês comprando uma casa, vocês se casando, vocês conseguindo desenvolver um negócio próprio, vocês conseguindo trabalhar numa empresa que vocês sempre desejaram, algo que vai ser muito estável. Eu vejo vocês numa energia de destaque. Se for relacionamento, pode ser que vocês conheçam alguém que trabalhe com redes sociais, ou uma pessoa muito bonita, ou vocês vão trabalhar com redes sociais também, tá? Eu vejo vocês chamando muita atenção, muito destaque.
Tem uma energia de cura muito grande. Ok? Nossa, gente. Caramba. Tá? Tem energia forte de Aquário, Áries, Escorpião. Escorpião muito forte. E Capricórnio, energia de vocês também. Tá? É isso, Capricórnio. Eu amei essa leitura, amei, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe a todos vocês, vocês são muito merecedores, que energia linda, linda, linda. E eu fico muito feliz que vocês vão estar se libertando dessas energias aí que estavam travando os caminhos de vocês, tá bom? Caminhos abertos agora para vocês, capricornianos, tá? Então aproveitem muito bem essa energia que a espiritualidade está proporcionando a vocês essa semana. Ok? Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de deixar o like, deixem nos comentários se essa leitura fez algum sentido, se está acontecendo, se vocês se identificaram com a leitura aí, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades e a gente se vê numa próxima leitura. Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.